Tá, joia. Muito boa tarde a todos. Começando mais um Chá das 5 online. Hoje teremos um tema super especial, Eliane daqui a pouco apresenta. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todo mundo. Sempre muito gostoso quando temos carinhas conhecidas aqui e carinhas novas nos acompanhando também. Depois a gente disponibiliza todo esse material e fica tudo gravado no nosso canal no YouTube. Então aproveitem e usufruir de outros conteúdos que já foram produzidos, que estão guardadinhos lá, e que também esse estará, tá bom? Daqui a pouco eu me apresento. Passo para a Eliane. Oi, gente, sejam todos bem-vindos a este de hoje. Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença do Alfredo, especialmente aqui de novo, de férias, e aqui, né, Alfredo? A Sandra, que daqui a pouco abre a Belíssimo. câmera, né, Um Sandra? prazer. Elisângela, tudo bem? Obrigada, Fagner. O Jorge, Eva, prazer em tê-la aqui. Muito bem-vinda também. O Will, né, que tá aqui com a gente. Obrigada. E a todos que vão assistir esse vídeo aqui depois. Então, muito obrigada a todos por estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliane Gama. Eu sou formada em administração e atuo como consultora, mentora em alguns projetos do Sebrae. Então, não vou me estender aqui na apresentação, mas é isso que eu faço, tá? Hoje o nosso chá é especial, então para quem não conhece o chá, quem vai assistir pela primeira vez, interessante porque vocês vão poder conhecer um pouquinho de uma das nossas idealizadoras, né, que sou eu e a Lívia. Hoje a Lívia vai se apresentar, então vocês vão poder aí tirar as curiosidades de vocês a respeito dela. Então, conhecer um pouquinho sobre a trajetória profissional dela, sobre a história empreendedora, né? Então, o nosso tema é exatamente esse, tá? E na semana seguinte falarei eu a respeito dessa minha trajetória também, tá? Mas hoje quem vai brilhar é a minha amiga Lívia, querida, que tá aqui. E deixem então, fiquem à vontade para abrir os microfones, para questionar, para perguntar, tirar todas as curiosidades. Usem o chat também, se vocês quiserem, né? Não é obrigado a gente liberar a câmera, né? A gente tá aqui num bate-papo, numa conversa muito descontraída. Então fiquem à vontade para utilizar o canal que você preferir. Então, se quiser depois abrir a câmera, se quiser abrir o microfone, fique à vontade para fazer isso. Se não, utilize também o chat para falar com a gente. Então, fica a critério de vocês, tá bom? Só não vai embora daqui porque a gente pediu para falar. Tá certo? Então, assim, muito bem-vindos, tá? Eu vou começar, claro, fazendo uma introdução aqui, perguntando já a minha amiga Lívia para ela começar a nossa conversa de hoje. E se vocês tiverem, então, com dúvidas e perguntas no decorrer, fiquem super à vontade para perguntar, tá bom? Então, obrigada mais uma vez. Lívia, se apresente, por gentileza, para a galera que está aqui. E conta um pouquinho, né? Quem é a Lívia Marengo? O que você faz hoje? Traz um pouquinho do seu histórico aí, profissional, por gentileza. Joia, vamos lá. Bom, vou começando aqui e à medida que eu for me atropelando no cronograma aqui, a gente retoma caso fique algo para trás. Bom, vamos lá. Então, inicialmente sou farmacêutica, né? Acho que a maioria de vocês que estão aqui já me ouviram em algum momento me apresentando dizendo isso. E para quem não sabia ainda desse detalhe, eu sou da área da saúde, sou farmacêutica. Na minha vertente, então, profissional da saúde, eu tenho um mestrado em ciências farmacêuticas e neste momento eu sou doutorando em ciências farmacêuticas. Então, eu sigo a minha linha de pesquisa aí voltada para a inovação, né? De uma certa maneira eu consegui fazer uma união aí, logo vocês vão entender o cruzamento desse cronograma, por que da inovação, por que dessa vertente voltada para a inovação dentro do mestrado e do doutorado, que são muito possíveis. Então, nesse momento, eu sou doutoranda, então tenho essa minha vertente pesquisadora e profissional da saúde. E também tenho a minha vertente mercadológica, né, que eu fui gestora de uma empresa familiar aqui
em Sorocaba, sou de Sorocaba, São Paulo. Então, fui gestora dessa empresa por 8 anos e a empresa tem 23 anos hoje de existência, um varejo de calçados. Então, era uma vertente que eu não havia aprendido nada disso, nada de gestão, nada de administração, nada voltado a essas questões, estando na graduação como farmacêutica tecnicista. A formação do farmacêutico ela é extremamente técnica, apesar de a gente ter algumas pinceladas da questão de administração, porque muitos dos profissionais saem das suas graduações para ter o próprio negócio, ter as suas drogarias, ter a sua farmácia de manipulação, enfim, mas efetivamente na nossa formação a gente não carrega isso, né? Nada da questão da gestão. E assim que eu finalizei a graduação, eu obtive esse presente, né, de gerir essa empresa familiar, que ela pertence ao meu pai e ao meu tio. E na época, lá atrás, nós, a versão, a ala jovem da família, né, os filhos, eu, meu irmão e os primos, nós fomos convidados a estar à frente da empresa. E naquela época a gente inaugurou uma loja online. Isso a gente está falando de cerca de 10 anos atrás. Tá? Então vínhamos com 2 lojas físicas aqui na cidade de Sorocaba, como varejo de calçados, e inauguramos a loja virtual. Então a realidade da loja virtual 10 anos atrás ela era bastante diferente da realidade de hoje. E hoje, né, o modelo se inverteu, né, o modelo de captação financeira se inverteu. Então hoje a empresa está totalmente voltada para o virtual, para o digital, e as 2 lojas físicas elas inexistem. Até uma delas ela foi encerrada agora no final deste ano, de 2020. Então hoje a empresa ela é inteiramente digital. E estando à frente dessa empresa, comecei a me envolver, né, com esse mundo de inovação, com esse mundo digital, com esse mundo de transformação toda aí do mercado, né, dos hábitos de compra. E fui passar a estudar mais sobre isso, né, já que também a minha formação lá atrás não havia me entregue. Então eu fiz nesse meio do tempo, estando na gestão da empresa, um MBA em gestão de marketing e também diversos cursos nas questões de marketing digital, de vendas, de liderança. E aí a gente está falando de um pequeno negócio que é um pequeno negócio dominado por diversos membros da família, que aos domingos a gente discutia, aos domingos no almoço a gente discutia problemas da empresa, né? Aquela dificuldade que a gente tem de separar, né, as questões de negócio e as questões familiares quando se está no meio inteiramente em conjunto, né, e decidindo coisas em conjunto e tomando decisões ali, às vezes em momentos inapropriados, mas era o momento que a gente tinha para conversar, então o que era a forma que era conduzido, né? E nesse inteirinho, né, de estar dentro da empresa, da gestão da empresa, eu me via precisando de mais desafio profissional, precisando de mais outras coisas para aprender, outras coisas para mergulhar. E aí eu, né, voltei ao que eu tinha de opções lá atrás, que era o que eu sei fazer, além de ser gestora de um varejo, o que eu consigo fazer, o que eu sei fazer. Eu sei ser farmacêutica, né? E aí, nesse sentido, eu voltei para a questão da pesquisa. Na graduação, eu passei dos 5 anos de graduação, os 4 deles eu passei fazendo iniciação científica. Então, o sangue da pesquisa estava muito presente em mim. E foi nesse, né, buscando de novo, né, toda essa retaguarda que eu já havia acumulado estando na graduação, que eu ingressei no mestrado. O mestrado foi em paralelo, né, em conjunto com a gestão da empresa. E ao final do meu mestrado, que foi em meados de 2018, eu tive a oportunidade de conhecer o programa ALI, Agentes Locais de Inovação, do Sebrae, que eu nunca havia sabido da existência, né? Não conhecia. Frequentava o Sebrae aqui em Sorocaba para algumas
algumas consultorias, alguns cursos, mas era muito pontual, muito superficial, não era nada muito profundo. Chegamos até a adquirir alguns produtos lá, aqui para nossa loja do Sebrae Tech. Nós fizemos todo um projeto de renovação de layout de loja física, ficou muito legal, foi bem bacana. E assim, subsidiado grandemente pelo Sebrae, que foi fantástico, porque senão não seria possível. Então, assim, eu tinha uma certa convivência com a estrutura Sebrae, mas como empresa, né? A empresa usufruindo e usando os serviços do Sebrae. Mas eu não conhecia nada da estrutura e nem outros programas que estariam ali presentes e que fossem possíveis até a minha participação. E nesse caso eu recebi um e-mail do pessoal da egressos da minha universidade, da universidade que eu fiz aqui, convidando alunos egressos a conhecerem o programa Ali e atuarem como agentes de inovação. E aí eu recebi aquilo, olhei, na época eu estava ainda atuando dentro da empresa e pensando se começaria o doutorado ou não, né? Finalizando o mestrado e aquela coisa de pesquisador que praticamente emenda um no outro, né? E eu já tinha certeza que eu ia emendar, então eu estava só num períodozinho de férias ali, de 6 meses, entre meados de 18 e começo de 19, para decidir o desenho do projeto de doutorado, qual seria, para poder entrar. E aí recebi esse e-mail, fui olhar com calma o edital, ver se me cabia, se era possível. Tínhamos diversas regras para conseguir entrar no programa. Uma das regras era o tempo de formação da graduação, e eu estava no limite do tempo, né? O tempo era de 10 anos. Aí quem quiser começar a fazer a conta aí, daqui a pouco chega na minha idade, né? O limite em 18 era 10 anos de formação. Final de 18 teve encerrado o tempo, e era o que eu tinha de prazo para conseguir me inscrever. E aí foi a decisão de resolver entrar, né, prestar todo o processo seletivo, que foi bastante árduo, né? Tem alguns colegas que estão aqui comigo que estão aqui assistindo, que também participaram desse processo lá. Foi bastante difícil, concorridíssimo, e aí foi possível entrar, mas não aqui na cidade de Sorocaba, né? Eu havia participado de tudo por aqui, mas aqui não foi possível, por conta de colocação, classificação mesmo dos candidatos para conseguir essa entrada, e não foi possível. E aí nos foi oferecido um leque de oportunidades em outras cidades, em outras regionais, que fosse possível para a gente conseguir atuar em outra regional. Por exemplo, você está apta para participar do programa, mas não aqui, mas temos opções em outras cidades. E aí foi a minha escolha em atuar na capital, em São Paulo. Aqui de Sorocaba temos cerca de 80, 90 quilômetros de distância, mais ou menos. E aí a regional que eu optei por atuar era a mais próxima da cidade de Sorocaba, né? Dentro da capital toda, a regional mais próxima da cidade de Sorocaba, que é logo no começo da cidade, para quem está chegando daqui para lá, né? Então, era a capital oeste. Até temos um colega que está aqui, que é um consultor lá na capital oeste, o Alfredo, e foi por lá que eu atuei como agente local de inovação. Então, todas as empresas que eu atendia pelo programa, o programa assim, tem alguns empresários aqui que inclusive estiveram comigo, o Jorge e o Fagner estiveram comigo como empresas participantes do programa Ali. Depois eles podem até dar algum depoimento aí que eu tenho certeza que é transformador para a empresa que se entrega. Então, os empresários que realmente absorveram toda a metodologia, que absorveram todas as instruções que a gente passava, enfim, eu tenho certeza que para eles foi uma virada de chave de mudança de pensamento dentro da empresa. E posteriormente a isso, esse programa ele durou do início de 19 até meados de 20, então foram 18 meses atuando sobre o programa Ali lá na capital oeste e atendendo empresas daquela região. Então eu fazia viagens, né? Eu não me mudei para São Paulo, então continuei morando em Sorocaba e fazendo as viagens para atender as empresas lá.
Meados de 20, então, findou esse programa e logo na sequência, em agosto, eu já entrei também num programa prestando serviço ao SEBRAE, mas vinculada à instituição Fundação Instituto de Administração, a FIA, e hoje sou agente de mercado, promovendo aproximações comerciais entre as empresas participantes também. E também respondo àquela mesma regional. Então, as empresas que hoje estão comigo, né, sob a minha gestão para a sequência do programa, também são da região oeste, lá em São Paulo, e algumas até um pouquinho de distância ali da região, mas todas dentro da capital ainda. Então, a promoção dessas aproximações, elas neste momento estão acontecendo de forma remota, né? Mas o programa ele foi pensado para que parte dele fosse que fosse acontecendo de forma presencial também. Então, infelizmente, não é possível que a gente faça tudo isso de forma presencial, mas também tem tido bons resultados aqui de conexão entre essas empresas. Então, nosso papel lá como agente de mercado é entender de uma demanda de certa empresa e buscar compradores para ela, né, ofertas dessa empresa, na verdade, e buscar compradores para ela. E esses compradores são outras empresas. Então, a gente faz bastante prospecção e busca de outras empresas para conseguir realizar essas conexões. E, simultaneamente, na minha trajetória, né, eu venho construindo um projeto de doutorado, que não é mais um projeto, já é uma execução, ele já está em execução e acontecendo aí. Tenho alguns prazos apertados e a minha qualificação de doutorado tem que acontecer até outubro deste ano e a defesa até fevereiro do ano que vem. Então, temos aí pouco tempo para terminar esse trabalho que também é bastante gratificante para mim, em alguns momentos árduo, como tudo na vida, né? Mas em outros é extremamente gratificante também, que eu tenho estudado coisas que em outras aplicações da minha vida profissional eu não estudei. Então, eu sou bastante curiosa em relação aos assuntos, que isso para mim também tem me feito crescer bastante. De uma forma resumida e rápida, é isso. Alguém já tem perguntas? Vocês viram que nada pouco, né, gente? Vocês viram que eu pulei, não falei do Chá 5 ainda, não falei, né, de alguns detalhes aí. Eli, fica à vontade, pode perguntar. Você tá Depois eu quero fazer uma mutada. perguntinha também. Elisângela, você tá mutada. Depois o Will, pode colocar o... Pronto, agora sim. Não é uma pergunta não, só um comentário. Faltou minha empresa, né, Lívia? Puxa vida, verdade, ó, temos aqui, vamos lá, falar direito o negócio aqui. Quem já esteve comigo, eu acompanhei no programa Ali, a empresa da Lili, que é a Lice Acessórios. Ela já está com o e-commerce andando lindo, maravilhoso, e foi o nosso projeto desse programa. Foi. Ela pode dar um depoimento para vocês. O Jorge, da Vivian Parré, que está aqui com a gente, que faz as geleias mais maravilhosas do universo. Não provei todas do universo, mas eu nem preciso, porque eu já sei que a dele é a melhor. Fiquem tranquilos. E o Fagner, da Amazonas Express. E o nosso, que eu acabei de ver aqui, que eu tô aceitando todo mundo entrando, mas eu estava concentrada no que eu estava falando, não prestei atenção. O quase grande responsável pela minha entrada no programa o Cláudio, está aqui. O que roubou o vital do Comércio Brasil. E ele está aqui presente. Cláudio, obrigada pela presença. Ah lá, a carinha dele. Tudo bem, querido? Tudo bem, parabéns aí, né? Peguei agora bem no finalzinho, mas sei da sua competência e todo o trabalho que desenvolveu. Então, parabéns, assim, competência em pessoa, né? Então, é para aplaudir de pé. Eu só tô com gente positiva aqui do meu lado. Tô feliz da vida. Obrigada.
Deixa eu ver quem mais. A Luana me abordou essa semana no LinkedIn, querendo conversar um pouquinho da trajetória pesquisadora, consultora, né, Luana? A gente vai conversar um pouco mais ainda profundamente, fica tranquila. Mas seja bem-vinda, obrigada. Fique à vontade também, tá, Elona? Se você quiser liberar a câmera, o microfone para falar também. A Lívia tá aqui falando da trajetória dela. Seja bem-vinda, Elona. Obrigada, é um prazer. Prazer igual também. Você viu, né, que a trajetória dali não é pequena, né? Tem muita trajetória aí para compartilhar. Claro que ela saltou um monte de coisa, né, gente? Ela só fez pontuar. Então vocês podem tirar aí os detalhes dessa trajetória. E a Lívia vai trazer também aquilo que ela encara, né? Ou encarou como positivo, o que ela fez que ela poderia ter feito diferente, qual que é a postura dela, né? No sentido de buscar realizar os objetivos dela. Então, como que ela atua como empreendedora, né? Qual é esse perfil dela, o que ela tenta desenvolver, ela vai tentar trazer um pouquinho desses detalhes para vocês, né? E tentar compartilhar como que ela está fazendo hoje, porque além do papel de mentora, de consultora, né, que ela atua, ela também está empreendendo. Então, ao mesmo tempo que ela ensina, ela aprende. Daí ela vai compartilhar um pouquinho com vocês. Will, você ia perguntar, pode ficar à vontade para falar com ela. Ah, tá. Então, Lívia, que eu achei legal que você falou que você teve essa oportunidade de trabalhar aí com familiares, né? Mas acabou aí não dando muito certo. Então, eu queria saber de você, sabe, o que você faria de diferente ou o que você não faria? Porque esse é um tema legal. Eu acredito que todo mundo já pensou em fazer alguma coisa com um parente. Então, eu acredito que essa sua resposta aí possa dar alguns insights aí pra gente. Tanto do que faria como do que não faria, né? Ok. Bom, eu já vou começar fazendo um apontamento de que não foi muito legal. Muito pelo contrário. Foi lá que me formou como eu sou hoje. Tá? Lógico que um pedacinho de cada coisa aí que eu fui construindo é o que me torna a pessoa que eu sou hoje. Mas pode ter toda certeza que aprender na prática todas as etapas de tudo que acontece dentro da empresa me fez ter os raciocínios empreendedores, ter as tomadas de decisão, ter as necessidades de sequências do que era necessário, dos apagados de incêndio e de tudo isso, estando lá na prática, fazendo acontecer. Né? Então, assim, eu tinha uma empresa na minha mão que comprava coisas e vendia essas coisas, né? Então, negociação com fornecedores, com oportunidade de compra, negociação de preço, negociação de como eu fazia a apresentação desses produtos dentro do meu ponto de venda, enfim. Nós somos, né, puramente revenda, nós não somos fabricantes de nada, nem revendemos a nossa própria marca, então revendemos grandes marcas e outras não tão grandes, mas todas voltadas para o mundo esportivo. Então, desde tênis, calçados, chinelos e outros acessórios, e até acessórios, bonés, camisetas e equipamentos para prática de esportes em geral. Não somos especializados em nada. Eu digo somos ainda porque a empresa funciona e eu ainda, em muitos momentos, me sinto dentro dela. Tenho até, em alguns momentos, auxiliado algumas tomadas de decisão ainda dentro dela. E aí, William, o que eu posso dizer, o que foi positivo? Positivo foi a grande escola que aqueles 8 anos me entregaram. Né? Como eu brinco que eu me preocupava, né, estava responsável desde a compra do cafezinho que a gente tinha dentro da nossa copa lá no escritório até servir o cliente e amarrando o cadarço dele no salão da loja. Então, eram todas essas etapas que eu me sentia responsável e eu atuava em todas elas. Né? Em alguns momentos mais, outros momentos menos, em uma ou outra, mas entendendo de tecnologia de produto, entendendo de conversa com fornecedores, negociação com vendedores, todas as etapas. Né? Tomando decisão de qual repor, qual comprar mais, qual comprar menos, novos produtos, o que lançar mais, o que ter aqui, o que não ter aqui, em forma de exposição disso, enfim, e contratação de pessoas, né? Que foi a área que eu mais
Na verdade, eu me identifiquei bastante em recrutamento, seleção, treinamento de pessoas e a manutenção dessas pessoas dentro da empresa, né? Quando a gente fala de varejo, de loja de... Nós éramos Galeria Carrefour, aqui em Sorocaba, praticamente loja de shopping, né? Então, a gente fala que o que era mais difícil dali era manter os vendedores dentro de loja, né? Porque muitos desses vendedores, eles estão vendedores naquele momento, eles não são vendedores na vida. Eles estão vendedores naquele momento para terminar de pagar a faculdade, para terminar de pagar o carro, para acabei de casar, preciso de juntar uma grana, enfim. Nós, né, nós seres humanos, a gente praticamente a gente não a gente aprende na escola que a gente quer ser quando crescer alguma coisa, a gente nunca quer ser vendedor, quando a gente escolhe lá atrás, né? Ai, meu sonho é ser vendedor. Não, meu sonho é ser dentista, meu sonho é ser engenheiro, meu sonho é ser advogado, meu sonho é ser, né, tem esses jargões, né? Mas no fundo todos somos vendedores, né? Estamos aqui vendendo. Eu estou aqui me vendendo, estamos aqui nos vendendo, né? Mas até a gente ter esse discernimento de que somos todos vendedores, né? E tentar passar isso também para o pessoal que está ali, é uma etapa, são etapas difíceis, assim, de serem conscientizadas. E aí, o que eu faria diferente, estando na empresa ainda, eu conservaria mais as pessoas que estão lá dentro. Conservaria de diversas formas, né? Descobrindo o que essas pessoas, com o que essas pessoas se motivam, o que faria com que elas ficassem mais dentro da empresa, quais seriam os incentivos que precisariam ser dados, lógico que estudando com o que fosse plausível para ser feito, mas seria o conservar de pessoas. Por quê? A rotatividade ela é cansativa para todo mundo, tanto para quem recruta, treina e tenta fazer o pessoal trabalhar no ritmo que é necessário, quanto para quem está ali, que daqui a pouco vai ter que sair para procurar outra coisa, enfim. Então, se houvesse uma forma de diminuir o turnover, seria o que eu faria diferente, né? O que eu tentei, inclusive, fazer diferente ali em o tempo que eu estive à frente, mas é extremamente difícil, né? E a minha formação também não me deu nenhuma capacidade teórica para isso, era extremamente prático, era o que dava certo na prática, era como era possível, né? Estabeleci alguns processos de recrutamento que inventei da minha cabeça, talvez alguém faça isso, eu nem sei, né? Porque a gente desenvolveu isso de acordo com a necessidade que a gente tinha, né? De fazer o processo de uma forma agilizada, mas ao mesmo tempo, né? Tinha que ser preciso porque o Natal está chegando e a gente precisa de gente lá dentro, né? Então era mais ou menos nessa pegada. Isso eu faria diferente, né? Apesar de ter tentado bastante, dava para ter feito mais coisas e diferente. E o que eu continuo levando, né? O que eu continuo fazendo porque foi positivo lá e eu continuo levando de positividade tanto para as empresas que eu atendo como consultora, como mentora, quanto para a nossa própria empresa, né? Eu e a Eliane aqui, nós fundamos uma empresa, né? Aqui no Chá da Cinco. E nós duas também somos empresas independentes, né? Com as nossas tarefas aí e outras decorrências que a gente segue no nosso trabalho. O que eu carrego? Eu carrego toda a resiliência que precisa ter em todos os dias, em todos os momentos. E isso é muito difícil, né? Nós somos seres humanos, a gente explode de vez em quando, né? A gente tem as nossas formas de lidar, de repente, com algum assunto, ou com alguma notícia, ou com algo que chegou até nós, que muitas vezes a gente precisa controlar nossas emoções e, olha para frente e segue com a próxima etapa, né? Porque a vida vai seguir, as coisas continuam, né? E o que a gente aprende com aquilo e segue, né? É isso que eu sempre carrego, que é tudo que eu precisei extrair de dentro de mim para estar lá, é o que eu continuo carregando aí de aprendizados e de bagagem e de forma de lidar, e praticamente tudo se resume a pessoas.
praticamente. Né? Tanto na hora de se tomar decisões, quanto na hora de pensar estrategicamente ou de pensar tecnicamente em alguma coisa. Né? Então, ó, tem uma deficiência de até essa semana mesmo eu estava conversando com a Eliane que ó, tem algumas coisas que eu ouço dizer, mas eu não sei do que se tratam profundamente e eu preciso aprender. Então, também saber esse discernimento de eu não sei tudo, eu preciso ir atrás das coisas e identificar o que é mais importante agora, porque é óbvio que eu não sei tudo e eu não vou conseguir aprender de uma hora para outra, né? E o que é mais importante agora? E quanto tempo eu tenho? Né? Eu saber identificar esses momentos de necessidade, de urgência, de importância e de onde buscar, né? Onde buscar? Eu, como pesquisadora, eu preciso, dentro de tudo que eu preciso pesquisar, eu tenho que trazer para o meu trabalho acadêmico, eu tenho que saber onde buscar, em que fonte acreditar, né? Em saber avaliar se X ou Y trabalho acadêmico é de qualidade, porque existem trabalhos acadêmicos de péssima qualidade e estão publicados, estão aí, estão prontos para serem lidos. Assim como a gente vê publicação da Folha, do Estadão, do jornal, da revista, da Veja, que são péssimas e estão publicadas, né? Então a gente tem que saber discernir o que é positivo, o que não é, e aproveitar o que aquilo pode nos oferecer de melhor, né? E aí, indo um pouquinho para a vertente da pesquisa acadêmica, né, o raciocínio da pesquisa acadêmica, a formatação de como fazer aquele trabalho cheio de regras, cheio de normas, cheio de tudo, isso traz, para mim, como profissional, regra e norma para todas as outras coisas que eu faço. Então, eu consigo fazer uma junção de tudo isso e, assim, eu não consigo trabalhar na bagunça. Eu preciso estar organizado para conseguir trabalhar, né? Então, e é uma organização minha. E de repente, aonde eu estou, aonde eu respondo, para onde eu respondo, o que eu tenho que fazer, não está tão organizado lá, eu preciso me adaptar na minha organização para eu conseguir seguir. Porque se eu dependo daquela organização que não existe, eu não consigo seguir, não consigo trabalhar. Aí é a minha forma de trabalho, né? Então, a forma que eu me organizo aqui com os meus afazeres, a forma que eu me organizo com as ferramentas, com o que eu tenho, com o que eu sei, com o que eu não sei, a minha forma de estudo do que eu não sei, o que eu tenho que aprender ainda, o que é mais urgente, né? Então, nesse sentido, eu consigo fazer essa junção de conhecimentos e de outras ferramentas que eu já venho usando. Consegui responder? Só enrolei? Ou deu? Foi muito bom, sim. Obrigado. Alguém com mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Todos tímidos, né? A gente sabe disso. Tá bom. Vamos lá. Então, aproveitando a deixa, Lívia, fala um pouco mais do Chá das 5. Como que foi essa paixão que fez vocês, sabe, começar isso? Qual que foi aquela fagulhazinha que falou assim, não, preciso distribuir um pouco do meu conhecimento, passar informação para o pessoal, criar uma rede, enfim, tudo isso que vocês estão fazendo hoje. Falo do chá, sim. Deixa eu ver se o Alfredo tem algum questionamento aí. Pode falar, Alfredo. Eu já É mais uma questão mercadológica, tá? Tinha que ser, né? Se eu entendi corretamente, quando vocês, o negócio familiar, entrou para o mundo online, foi antes da pandemia, essa migração, certo? E em algum momento, vocês tinham os dois modelos de negócio e por vários motivos, hoje vocês estão só no mundo online, um negócio, né, já há algum tempo aí. O elemento humano continua existindo, né? Os fornecedores são os mesmos, ou teve aí uma renovação. Cliente, né? Continua existindo.
Primeira pergunta, você sente muita diferença no trato do cliente? Às vezes um cliente que já frequentava a tua loja física, quando você conversa com ele de maneira remota. E a segunda pergunta, se não hoje, mas dependendo do andar da carruagem, que uma hora isso vai passar, né? A gente está falando isso há algum tempo, mas uma hora vai passar, né? Se o grupo, vou chamar assim de grupo, que é um negócio familiar, considera ou fechou questão, e você não é obrigado a responder, tá, Lívia? Considera, tipo, fazer o caminho inverso, manter o negócio online, mas voltar a ter um negócio físico. Sim, vamos lá. Então vou focar nessa primeiro, William, depois eu falo sobre o Xadacinho também. Bom, na questão então do negócio familiar, o trato do cliente, parece que são duas pessoas. A mesma pessoa, são duas pessoas quando ela está lá e quando ela está no WhatsApp ou em algum outro meio de comunicação com a empresa. Quando a gente fala do cliente físico, que está ali na tua frente, está conversando com você, né? Você consegue esclarecer as dúvidas dele ali, mostrar, né? Dobra um pedacinho assim, fala, é assim que ficaria, né? Você quer trocar um cadastro, tá muito claro, tá muito escuro aqui, vamos trocar por uma cor mais diferente aqui, aí já troca na hora, ele já percebe que é possível trocar, então já melhora a aparência do produto que ele estava em dúvida, enfim. Esse cara que está lá fisicamente, ele precisa de um atendimento. Hoje, a gente fala que o atendimento desse cliente ele tem que ser extremamente bajulado, né, do cliente que está ali fisicamente. Mas tem gente que não gosta dessa bajulação, né? Assim, tipo assim, não me toque, né? Não encoste em mim. Então, a gente também tem que ter essa percepção de é um cliente que a gente precisa se aproximar mais ou é um cliente que a gente tem que deixar ele na dele, no tempo dele para escolher, para decidir ali. E o cliente online é um cliente ansioso. O cliente físico, ele tá ali, ele tá vendo, ele vai comprar aquilo, ele já tá com aquilo na frente dele, tá ok para ele. O cliente online, ele é um cliente ansioso porque ele só viu foto, ele só viu vídeo e ele só viu texto sobre o que é o produto. Ele não viu o produto de fato, né? Pode até ser um produto que ele já conhece, já compra, ele está repondo, mas ele não viu e ele continua sendo ocioso. E esse cliente online, ele precisa de praticamente 5 vezes mais atenção do que o cliente do físico, né? E quando você trata com ele através de texto também, porque a gente vai se comunicar aí por texto através das mídias, ou de um e-mail, ou um chat online, ou algo assim, ou a gente vai se comunicar com ele por voz, né? Mandando um áudio, ligando, numa ligação, enfim, mas de fato a gente não está próximo, né? Aí o tratamento com ele, né, para ele, dessa maneira, que é uma maneira fria de se tratar, né, que a gente não consegue expressar as nossas faces, né, a gente não consegue mostrar um sorriso para ele, a gente não consegue ver um sorriso dele ou a cara de bravo dele, enfim. A gente tem alguns recursos para isso, né, que aí o WhatsApp inventou as carinhas, né, os emojis, para a gente colocar emoção no que a gente estiver escrevendo. Tem isso nos e-mails também é possível, né? Tem essa questão mais humana da gente trazer o cliente para próximo e trocar áudios com ele, enfim, ou ligação, enfim, até uma chamada de vídeo de repente, se for necessário, mas precisa de treinamento para quem está fazendo isso. E hoje até, né, de uma forma bem oportuna, essa semana eu e a Eliane mesmo estávamos conversando em relação a isso, né? Hoje as empresas elas estão extremamente negligentes em relação ao atendimento. Porque a venda em si, o comprar, o passar o cartão, o dar certo a compra e chegar ao produto, é um processo frio, né? Isso acontece de uma forma fria. Hoje e em todos os momentos aí de compra online, né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão humana de atendimento, de estar próximo, de entender o que ele precisa, de se colocar à disposição,
né, de estar pronto para ouvir uma crítica, de repente tem uma crítica que você precisa ouvir, né, de estar pronto para ouvir um elogio, de estar pronto para ouvir uma crítica. Isso as empresas estão muito despreparadas. Isso a gente percebe assim com coisas mínimas, né? Essa semana mesmo, vou até contar um caso aqui que eu levei o meu purificador de água para uma higienização e para uma vistoria nele, que eu achava que estava fazendo um ruído que não era dele, e a empresa me devolveu o negócio dito consertado e ele continua com o ruído que estava. E aí eu fui questionar, ó, o ruído permanece e tal. Ah não, a gente trocou a peça que tinha que trocar. Se trocou a peça, não era essa peça, era outra coisa, porque o ruído permanece. Né? E esse tratamento de atendimento aqui foi totalmente frio dentro do WhatsApp. Em nenhum momento eu recebi uma ligação da empresa para tentar me explicar o que aconteceu, tentar entender o que eu tinha de problema. Me foi aberta a possibilidade de levar novamente para conserto e ó, me traga de novo que eu quero verificar, mas se você também não quiser, eu devolvo o dinheiro. Tipo, acaba o assunto logo, não quero mais você. Uma coisa mais ou menos assim, né? Então a gente fica à mercê desse atendimento que sim, há necessidade e não pode ser frio, nunca pôde ser frio, né? Mas com essas tecnologias todas aqui que a gente usa a nosso favor, ela acaba distanciando toda essa questão dos atendimentos aí. Pode interferir, Alfredo, pode abrir o microfone aí e falar, não esquenta a cabeça. Deixa eu ver o que você pôs aqui. Aprender o que não fazer com o cliente. Como assim? Pode falar, por favor. Não, essa frieza, né? Quase que te dispensando, né? Olha, se não ficar satisfeito, a gente devolve o dinheiro, não tem nenhum problema. Nenhuma preocupação em resolver o problema. Eu não quero dinheiro de volta, eu quero um negócio arrumado. Né? Então, é nesse sentido mesmo. E assim, por mais que isso seja, talvez venha a ser a finalização dessa nossa tentativa de conserto que não consertou, no momento está lá, tentando arrumar de novo. Pode ser que seja esse o final, mas ele não deveria estar em pauta agora, né? Ele deveria estar em pauta se realmente não tivesse o que fazer, né? E a tentativa de fazer, ela tinha que ser a primeira, e tinha que ser aqui, vou aí na sua casa buscar, se fosse o caso, né? Não, peraí, não precisa buscar, eu vou levar, né? Então, mais ou menos nesse sentido, a questão da frieza, que hoje a gente sente que tem muitas empresas assim, aí a gente está falando de uma coisa física, né? Tive que levar, ela tem que olhar o produto, ela tem que verificar e eu preciso buscar de volta, ou ela pode me trazer. Né? Mas aí a questão online, ela passa a ser... porque a comunicação, ela está sendo online, né? Eu não fui lá levar, quer dizer, eu fui lá levar, mas essa comunicação toda... Ficou legal, não ficou legal? Me manda um vídeo para eu ouvir o ruído. Do que é que você está falando? O que é que faltou? Como que é? Então, isso tudo passou a ser frio. E aí, essa frieza, ela transporta para uma questão que a resolução do problema realmente ela não era a prioridade ali, até para esse meu questionamento. Ficou alguma outra questão que você fez que eu não esclareci, que eu vou entrar na questão. Se vocês, quando tudo passar, né, se cogita, é mais uma curiosidade. Se for alguma coisa estratégica, não precisa falar. Bom, nesse sentido, eu vou falar para você a minha opinião, tá? Não sei se o pessoal vai tomar essa decisão lá. Antes de pandemia, né, nós inauguramos essa loja virtual há 10 anos. Então, a gente está falando de pandemia há 1, né? Então, a loja online, ela vem se desenvolvendo e sofrendo as mutações todas do digital aí há 10 anos. E aí, a gente, né, esteve... A crise, ela não vem de um momento da pandemia para frente, né? Ela já vem de um momento anterior. Então, desde momentos anteriores, já vínhamos cogitando essa ideia de não ter mais a loja física, mesmo antes de pandemia. E aí a pandemia foi para fechar o diagnóstico de, é o momento nosso de encerrar mesmo. Aí, no momento de encerrar, temos essa
alternativa que já está desenvolvida, que é a nossa loja online em funcionamento. Futuramente, o que eu vejo como de fora, né? Porque eu não estou mais na gestão da empresa, eu só fico palpitando de vez em quando algumas decisões. Mas o que eu vejo de fora? Que sim, haverá necessidade de ter algo físico. Mas esse algo físico não necessariamente precisa ser no formato que era, né? Nós éramos Galeria Carrefour com uma união de 3 boxes. O box ele é fininho, né? Tem certos tamanhos ali pré-determinados, e nós tínhamos 3 de loja. Então nós tínhamos salão para atender clientes com quase 80 metros quadrados. Fora o tamanho do estoque, que não era superior, era no mesmo nível da loja. Então, parte do nosso tamanho de loja, dos nossos metros quadrados, era tomado pelo estoque, que é um estoque super volumoso quando a gente fala de calçados, né? E o salão de loja que a gente atendia os clientes era cerca de 80 metros quadrados. Extremamente enorme, gigante, né, para uma pequena empresa. A gente não está falando de uma empresa tipo uma Renner, uma Riachuelo, que precisam de espaços enormes, que é o próprio cliente que se serve, né? No nosso caso lá, nós tínhamos os atendentes, os vendedores que servem os clientes, que serviam aos clientes, não eram autosserviço. Então, nesse sentido, eu acredito que aí, como se a gestão estivesse na minha mão e eu estrategicamente estivesse pensando nisso, eu teria uma partinha bem pequenininha, só de demonstração de principais produtos, né? De até possivelmente conseguiríamos fazer algo de experimentação ali, mas com totens de compra online, e em horas estaria na sua casa, em dias estaria na sua casa, já que o nosso galpão de distribuição é aqui na cidade. Então quem fosse ali fisicamente já teria em algumas horas o produto dentro de casa facilmente. Então essa seria a minha estratégia, né? Mas eu não sei se estrategicamente o pessoal que está na gestão pensa dessa forma. Mas eu faria assim, que acho que sim, há necessidade de ter algo físico, porque nós, humanos, queremos pegar nas coisas. A gente gosta de pegar nas coisas, né? Para comprar, para ver, para sentir, para experimentar, para olhar se fica legal. Então, eu vejo que o mundo físico, linkado com o mundo virtual, eles são extremamente importantes, certo? E aí, para a gente elucidar aí a questão do Chá das 5, né, eu interrompi minha trajetória lá falando que eu sou agente de mercado no Comércio Brasil, né, Programa Comércio Brasil. Em paralelo, também sou consultora, mentora e desenvolvedora de negócios de uma forma independente, né, independente de programas, ou independente de estar dentro de alguma instituição. Faço isso de forma separada também, né, atendendo algumas empresas. E, em paralelo também, eu e Eliane Gama estivemos em muitas conversas. Nós trabalhamos juntas na mesma regional e para o mesmo programa, no programa Agentes Locais de Inovação. E, estando lá, nos encontramos como parceiras, né? Parceiras de trabalho, parceiras de vida. A gente divide muitas coisas aí já, tanto profissionais quanto pessoais, e em várias dessas nossas conversas a gente pensou, poxa, a gente precisa desenvolver algo para distribuir o conhecimento que a gente tem, né? Que a gente vem acumulando ao longo desse período que a gente está atendendo as empresas, que a gente tem de bagagem carregada da nossa experiência, e como que a gente consegue transformar isso em disseminação de conhecimento. E aí foi quando a gente resolveu fundar o Chá das 5 Online, e sempre nas nossas conversas a gente estava acompanhado de um chá. Né, tomando um chazinho, vamos fazer um chá. Até fazendo o próprio chá lá na cozinha, a gente já estava tagarelando, conversando e fazendo chá. Então, o nome surgiu daí, né? O Chá das 5. Temos toda a questão histórica aí de Chá das 5, na questão, né, das princesas, do pessoal da realeza que faziam seus encontros lá na Europa, lá
atrás, mas aqui o nosso foi meio na brincadeira, meio tentando buscar algo histórico, mas ao mesmo tempo não, e acabou dando certo por conta também até das disposições de horário que a gente tinha, né, e para começar às 5 da tarde e tá durante a semana, e nós já estávamos no meio da pandemia quando decidimos isso, então isso precisou ser de forma online, né, que é o que a gente já vem desenvolvendo aí. Nunca tivemos um encontro presencial do Chá das 5, mas futuramente teremos, tenho certeza. E a gente toma chá de verdade, todo mundo junto, né? No momento, cada um tomando o seu na sua casa. Mas, então, a inspiração foi essa, né? O nosso direcionamento foi esse. E aí, o que a gente faz aqui no Chá das 5, né? A gente traz muitas vezes convidados para conversar com a gente em relação a assuntos e diversidades aí que a gente encontre de necessidade de conversar. Até essa semana a gente já identificou mais um, né, Eliane? A gente já precisamos colocar esse tema no chá, porque a gente consegue distribuir um pouco do conhecimento que a gente tem, aprender demais, a gente aprende demais todos os chás que a gente faz, né? Principalmente quando a gente tem bastante interação das pessoas, né, conosco, né, trazendo as questões, interagindo com a gente, perguntando. E aí muitos desses temas eles são voltados ao empreendedorismo, por conta dessa nossa vertente de consultoria e mentoria. E tem nos dado frutos fantásticos aqui, né? Tanto em relação a pessoas que chegam para nós dizendo assim, poxa, olha, foi acompanhando vocês que eu tinha um projeto guardado, engavetado lá, que estava quietinho, que eu resolvi colocar ele à tona, porque eu passei a ouvir vocês e tem muita coisa que faz sentido, enfim. A gente aqui também não traz temas e conversas que sejam a descoberta da América, né? Uhum. Nós não estamos trazendo informação aqui que nunca ninguém falou sobre isso, muito pelo contrário, né? A gente traz novas reflexões, traz novas abordagens e de uma forma simples, de uma forma descomplicada, de uma forma próxima, né? Nós fizemos até alguns testes de plataformas de como servir o chá das 5, né? Como servir o chá das 5? Nós vamos servir com uma plataforma interativa, nós vamos servir de uma forma só nos ouça e comente pouco. Enfim, a gente testou diversas maneiras desde a fundação do chá, que foi em julho de 2020, e descobrimos que esta que estamos fazendo hoje é a melhor maneira. A melhor maneira porque as pessoas ficam à vontade para conversar com a gente. Isso aqui está gravado, mas é para virar um conteúdo que possa ser assistido novamente, mas não é um quadradinho, né? Não está fechado. A gente erra, a gente fala errado aqui, a gente fala besteira e a gente corrige aqui mesmo. Então, esse formato é o formato que nós pensamos que seja o ideal por enquanto, né? Pode ser que meses à frente aí a gente descubra que precisa retomar ou rever alguma coisa. Uhum. E é nesse sentido que a gente aprende, né? Aprendemos o que a gente tem de objetivo aqui, né? A gente tem de objetivo que é compartilhar conhecimento, né? Trazer convidados com temas relevantes, que a gente traga informação relevante para vocês. E está sendo relevante conhecer um pouquinho sobre mim? Semana que vem vai ser relevante conhecer um pouquinho mais sobre a Eliane, né? O que isso pode agregar na vida de vocês, né? Como que isso, na vida de vocês como pessoa, na vida de vocês como profissionais, como empresários, tem muitos aqui que são empreendedores e tem outros que não, mas que também podem se apropriar e entender alguma coisa interessante e relevante aqui nesse sentido. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, que é compartilhar conhecimento e trazer isso de uma forma simplificada, não é de uma forma simples por ser diminutiva, de uma forma simplificada de ser entendível, né? De ser facilmente replicável, de ser, poxa, nós já produzimos conteúdos aqui que as startups que falam sobre isso, que são grandes empresas que falam sobre isso, mas que, poxa, é possível fazer isso na minha empresa também, e pode ter uma linguagem acessível, né? Então essa é a nossa intenção. E temos aí diversas novidades. Semana passada a gente apresentou algumas coisas que estão nos nossos planos para trazer para vocês dentro do Chá das 5. E estamos super abertos a
receber oportunidade de temas, de formatação, do que vocês acharem que é pertinente. Poxa, isso aqui essa semana até que foi legalzinho, mas não foi tão bacana quanto a outra X lá atrás. A gente procura trazer isso de uma forma mais significante para vocês, né? Hoje a gente está aqui com 13, 15 pessoas online e nos ouvindo aqui já vai fazer 1 hora, que poderiam estar fazendo outra coisa da vida, né? E estão aqui dispostas a acompanhar, a estar com a gente, e outras assistirão isso em outro momento, né? Porque isso vai ficar gravado, é possível de ser assistido depois. Então, a ideia realmente do Chá das 5 é essa, né? E nós nos unimos aqui, eu e a Eliane, como empreendedoras, para tentar trazer isso como modelo de negócio também, né? E a gente fala de modelo de negócio que precisa ser monetizável, precisa envolver financeiro no meio, né? Teremos clientes, né? Então toda essa linguagem de negócios aí está sim envolvida com o Chá das 5. Então, apesar de ser uma empresa de conteúdo, né, cheia de conteúdo para passar, é uma empresa e ela precisa existir como empresa. Então, nesse sentido, é o que a gente se propõe aqui como idealizadoras do Chá das 5. Alguém com mais alguma curiosidade? Eu sei que no final pode surgir. E a Lívia sempre está à disposição, gente. Então, vocês podem em qualquer momento abordar ela. E ela vai falar com vocês, né? E aí, complementando um pouquinho o que a Lívia trouxe, né? O que a gente está fazendo aqui é um compartilhamento de conhecimentos, então, de experiências. A gente sabe que cada um tem sua experiência particular, tem as suas capacidades, tem as suas dificuldades. E a ideia é que a gente faça uma troca bacana e a gente consiga se ajudar, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui tentando passar um pouco de conteúdo, um pouco do que a gente aprendeu, um pouco do que a gente estuda, a gente também está aprendendo com vocês. E essa troca é bacana, como a Lívia falou. Então, nossa, eu queria ver alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que é importante para mim. Tenho dificuldade nesse aspecto, X. Então, exemplo, a gente faz análise depois de como que foi os nossos chás, né? De como que o que aconteceu, o que a gente poderia melhorar, por que as pessoas saem. Então, não pensem que a gente não reflete sobre o que a gente está fazendo. A gente reflete muito e a gente se cobra muito. Então, a gente está realmente cumprindo o nosso propósito, né? O que a gente queria com esse chá, a gente obteve o que a gente queria, a gente não obteve, por quê? O que a gente poderia fazer de diferente? E a gente pesca algumas coisas e a gente vai testando, né? A gente está no nosso processo de MVP. Para quem não entende o que é um MVP, é um teste. Eu vou simular ali, fazer um produto mínimo viável, né? E testar com o meu cliente, fazer os ajustes necessários, fazer as adaptações para transformar ele numa solução que seja melhor, né? Mais robusta e tudo mais. Então, a gente faz esses testes, a gente está medindo, a gente está monitorando, a gente está adaptando, né? E eu senti, a Lívia sentiu também no chá passado, que teve uma adesão muito grande, teve uma curiosidade muito grande. E de repente eu fiquei, mas por que teve, né? Essa curiosidade e tal, teve uma interação bacana. E a gente fica monitorando também em relação aos temas. Porque é sensível, né? Porque todo mundo passa por isso, quer planejar e não consegue, porque quer executar e não consegue executar o plano. Então, perceba que a gente consegue observar a realidade e sentir, né, o que realmente faz sentido. Isso faz com que a gente direcione os nossos temas, a forma que a gente faz. Então, para vocês também monitorarem o que vocês fazem, né, o que vocês entregam. A Lívia tocou num aspecto muito importante, que é atendimento, né? E eu acho, assim, que a gente não deve errar, de maneira não, eu acho que a gente não tem direito nenhum de errar em atendimento. Se tem uma coisa que a gente não pode errar, que a gente não pode achar isso normal, é atendimento ruim. A gente não pode negligenciar e naturalizar isso. E vai ser uma pauta, inclusive, né? Porque eu tenho alguns cases, a Lívia tem alguns cases, e a gente fica assim, gente, mas não dá para vocês continuarem errando em atendimento em pleno século XXI. É uma coisa, assim, absurda,
né? E as pessoas acham que inserindo tecnologia, fazendo um forms, ou porque ela fez um marketing bacana, ou porque ela fez isso e aquilo outro, que isso vai atrair o cliente. Beleza, pode atrair. Mas eu tô conseguindo segurar qual a minha taxa de retenção de clientes? Por quanto tempo esse cliente fica comigo? Então, eu preciso ter outras métricas para avaliar que não somente aquele cliente que dá um like na minha postagem, que ele chega aqui, bate aqui, se inscreve e vai embora. Eu preciso ter outros parâmetros para avaliar. Claro que o Alfredo sabe falar melhor do que eu, né, Alfredo? Dessas métricas aí. E aí, o Alfredo também já está convidado para um chá, tá, gente? A gente vai arrumar uma data aí para ele falar. Mas, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, a Lívia falou também da sustentabilidade, né? Todo negócio, ele deve ser sustentável. E o intuito, claro, é a gente promover essa discussão, esse debate, que a gente tenha uma abertura para a gente dialogar, que a gente tire dúvidas, que a gente aprenda e que a gente também consiga, né, inovar em modelos de negócio. Então, eu preciso ali atender um cliente. E tudo isso veio de quê? De uma lacuna que a gente tem em relação ao atendimento, né? Então, a gente percebeu que a gente tem várias empresas que fazem mentorias, consultorias e tudo mais, mas a gente está trazendo uma característica de proximidade com os clientes, de tentar entender o que ele precisa e tentar acompanhar ele de uma forma diferente. E clientes muitas vezes que não têm acesso a uma linguagem mais rebuscada, que não entende e que a gente precisa tentar, né, tornar acessível esse conhecimento, essa linguagem para eles. Então, não é nada de novo, como a Lívia falou, mas é uma forma diferente de fazer, né? E aí fica a dica para vocês que muitas vezes a gente inova, não é criando algo do zero, algo que não exista, mas inovando naquilo que já existe, entregando maior valor para os clientes, né? O que você realmente se propôs a fazer, tá bom? Então, só para fechar, gente, já são 18h07, eu sei que o tempo é muito curto. Gostaria de agradecer a todos a presença aqui hoje. Se vocês tiverem ainda alguma pergunta, alguma curiosidade, vocês já sabem o contato da Lívia, pode falar no particular ou pode falar lá no chá das 5 mesmo. Ela vai falar com vocês e semana que vem a gente vai ter um outro chá e aí vocês vão conhecer um pouquinho melhor sobre a Eliane Gama, né, a trajetória de Eliane Gama. E a gente vai ter muitas novidades e a gente vai falar um pouquinho também sobre atendimento, tá? Porque eu acho que hoje é um diferencial. Por incrível que pareça, eu falo que é meio que insanidade falar que o atendimento humano é diferencial, né? Já que somos humanos. Mas é verdade. Tá? Então, eu agradeço a vocês a presença aqui hoje. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigada. E um beijo para todos vocês. A gente vai fazer fotos também aqui no final. Vou deixar a Lívia aí falar, tá? Obrigada. Obrigada a todos também que são novos aqui hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Joia, só mais um chorinho. Quem tiver uma última pergunta aí, eu ainda respondo. A gente conversa um pouquinho. À vontade para abrir o microfone. Ninguém quer saber nada. Não precisa brigar, gente. Um de cada vez. Viu? Joia. Porque a gente pode mandar mensagem no particular, né? Que falaram que podia mandar mensagem. Pode. Então, como a gente é tímido e não aparece nas câmeras, aí a gente faz no privado mesmo. Você é muito tímida mesmo, Eva. Eu tenho certeza disso. Não tem muitas necessidade. pessoas aqui que são tímidas pra caramba, eu sei. Qual a necessidade disso? Quero só saber. É nada. Deve estar descabelada lá só no final do dia, não quer abrir a câmera. Bom, gente, então foi uma conversa bacana, gostosa. Falei bastante. Eu gosto disso, adoro. Então, de fato, fiquem extremamente à vontade se quiserem me contatar em particular aí em outro momento. Eloana, vamos marcar nossa conversa, fique tranquila. Quem quiser, quem tiver não tão descabelado, quiser abrir a câmera pra gente fazer um print bonito aqui no final, agora é a hora. 2 minutinhos. Aí, olha quanta carinha bonita. Mano. Descabelado não é meu problema, viu, Vivi? É verdade, realmente. Realmente. Tá de férias também? Também estou de férias. Boa. Vida boa, esse pessoal que trabalha no Sebrae vive de férias. É verdade, é verdade. O Alfredo eu tô tem umas... fantasiado de parque aquático aqui, né? Tadinho.
Alfredo, já é a quinta férias que você tira, né? Férias dele. Em 2021, tá? Eu vivo em férias. Ó, acho que o Cláudio tá fantasiado de post-it. Legal. Simone, abre a câmera também pra gente fazer uma foto bonita. Eva! Por favor, vai. Tira, Eva! Gente, calma. Calma, fica tranquila. Aí, ó. Você tinha razão. Camila, é você. Você tá se Eu tô disfarçada, não vou dizer ninguém. Gente! Camila, minha prima torta. Vamos lá. Aí, Eva, agora ficou bom. Vamos lá, sorriso. Só que não. Show, gente, tá feito aqui. Muito obrigada novamente. Foi um prazer estar com todos. Estamos sempre à disposição. A gente tem feito esse cadastro com muito carinho. Tá bom? Aí eu peguei. Acho que não era com a gente. Aí. Não, A gente tem feito esse chá da 5 com bastante carinho, dá bastante trabalho, tá? Quem tiver interesse em saber o quanto de trabalho que dá, procure a gente. Não é simples, não é tranquilo, mas é extremamente gostoso de estar aqui, de conversar, de depois ver esse material pronto, né? De distribuir isso em outro momento. Por exemplo, já falei sobre esse assunto em tal dia, tal lugar, tal momento, assiste ele primeiro, depois a gente conversa. Então, em muitas mentorias e consultorias, a gente utiliza muito esse material posteriormente. Então, é importante também que a gente tem vindo produzindo coisas aqui para que vocês utilizem, né? Falaram de X assunto lá, ouvem as meninas aqui que pode te esclarecer. Perdão. Pode te esclarecer em alguma questão aí, depois a gente segue com os esclarecimentos mais profundos. Então, fiquem à vontade também para utilizar os nossos materiais aí que estão disponíveis no nosso canal no YouTube, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e estejam com a gente no próximo, na semana que vem. Valeu! Beijo a todos!